Fato do dia: Lula declara guerra enquanto Janja cai no samba. Gente, o samba do Lula tá dando o que falar até na França. Você sabe qual que é o samba do Lula? Você sabe que história é essa do samba do Lula? Eu vou trazer aqui um resuminho feito pelo deputado Kim Kataguiri. Ninguém discute que o desfile de escolas de samba é o ponto alto do carnaval carioca. Todos os olhos se voltam para o sambódromo, onde a beleza passeia junto com a polêmica. Em 2026, a Escola Acadêmico de Niterói promete encantar, mas gerando discussão ao dedicar seu samba enredo ao presidente Lula, justamente em um ano eleitoral. A oposição denuncia que o desfile equivale a um ato de campanha às eleições presidenciais deste ano, que começa em agosto, e pede a retirada do financiamento público da escola. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma ação judicial para pedir que a Acadêmico de Niterói devolva o R$1 milhão de verbas federais que recebeu para o desfile, mesmo valor repassado às demais escolas do grupo especial. Não dá para o presidente da República mandar R$1 milhão em qualquer ano, ainda pior ainda no ano eleitoral, para uma escola de samba fazer, uma festa tendo como enredo o próprio presidente da República, Então, no ano eleitoral, isso é campanha antecipada, com abuso de poder político e abuso de poder econômico, que é vedado pela lei. Quem também tem se posicionado de maneira consistente contra a história do samba do Lula é a senadora Damares Alves. Como é que se faz uma homenagem a um homem que vai à reeleição no ano da eleição? Do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Não tem lógica, gente. Tá escancarado que isso é uma pré-campanha eleitoral. Veja só, nós temos que observar que o samba enredo da escola de samba já foi usado, inclusive, pelo partido do presidente para uma publicação. Então, eles já estão lançando a campanha, a música de campanha do presidente no carnaval. Então nós estamos questionando, é pré-campanha sim, indevida, no horário errado, mas não é só uma pré-campanha positiva, é uma pré-campanha negativa, porque eles estão desconstruindo a imagem do presidente Bolsonaro. As imagens que nós vimos do ensaio é rindo e ridicularizando um ex-presidente doente, idoso, que está preso e preso de forma indevida. O carnavalesco Thiago Martins afirmou que o desfile na Sapucaí traria apenas um contexto histórico, sem críticas diretas a adversário. Mas durante o ensaio, uma das alegorias apresentava os memes satirizando o Bolsonaro. E o intérprete Emerson Dias afirmou que era apenas o pé esquerdo entrando na avenida. Pregar ódio ao ex-presidente por meio de uma escola de samba, com uso de verba pública. Nós sabemos que houve recurso público para essa homenagem. Mas eu quero informar que eu não fiz uma representação só ao Ministério Público Eleitoral. Eu também entrei com uma ação civil pública no Poder Judiciário. E eu estou aguardando uma manifestação do Judiciário e do Ministério Público Eleitoral. Bom, tudo isso está acontecendo, tem um samba que homenageia o Lula no ano eleitoral, a escola está recebendo dinheiro público, aí muitos vão alegar que todas as escolas recebem. Vou deixar esse pedacinho de opinião minha aqui, porque é minha opinião, eu acho que nenhuma devia receber. Podem agora se rasgar comigo. Tem muito amigo ficar bravo. Nenhuma devia receber. Enquanto não for saneada essa história do envolvimento de escolas de samba com o crime organizado, que é algo histórico, é bicheiro, é milícia, é facção criminosa, enquanto não tirar, não devia receber dinheiro público nenhum. Mas isso é só minha opinião. Bora pra ver Aniele Franco e Janja se esbaldando no ensaio da Sapucaí. E aqui, ó, tem uma coletânea dos famosos que foram a esse ensaio.
Relação de gente nordestina, nação Lula, nação país caipira, a cultura que inspira, uma relação, a riqueza mundial, e a esperança. Enquanto tá aí a fina flor, a burguesada reunida para celebrar o Lula tá fazendo esse discurso aqui. Da forma que nós criamos esse partido. Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores, e naquele tempo, meu caro Edinho, até um dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Era assim que a gente era. Eu lembro que a sogra da Marisa, que morava comigo, a mãe do primeiro marido dela, a dona Marília, ela tinha um fusquinha 66. O marido dela tinha morrido. E ela gostava de se vestir bem. Quando ela chegava no ano do PT, o pessoal dizia: lá vem a burguesa do Lula. Foi a turma do Zé Disseu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e fazia a seguinte pergunta: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? Olha a puta que pariu, lá quer saber se ele é tático ou estratégico. É só um partido. Porra, eu já estava criando o partido, eles queriam saber se era tático ou estratégico. Eu lá sabia o que era tático ou estratégico. Eu lembro que uma crítica que o Luiz Carlos Prestes fez a mim, um debate em Cajamar, foi o seguinte: ele me achava um bom operário, mas ele tinha uma crítica, porque eu não era um operário científico. Cacete, além de ser operário, eu tinha que ser científico, porra. Além de ser operário, usar macacão, trabalhar 10 horas por dia, fazer 2 aulas extras e ganhar pouco. O cara queria que eu fosse científico. Se eu fosse científico, eu não era operário. Eu ia ser um intelectual. Então, essas coisas, obviamente, veja que a juventude rebelde da década de 70, sabe, como o Zé Disseu e tantos outros companheiros, tiveram uma contribuição extraordinária na criação do PT. Eita, mas eles são contra burguês? E a Janja? E o Lulinha? E o Lula? O Lula está anunciando que ele vai sair do PT, é isso? Como eles são contra burguês, ele não sai porque já é burguês faz tempo? Gente, eu não entendi nada desse vídeo. Mas vamos adiante. Como é que era? Contra burguês? Tinha um partido, né, que era contra burguês, mas não era do Lula. Vamos adiante com o Lula mostrando que ele é contra burguês peronomútil. Quando é que vocês imaginaram que eu e o Alckmin ia estar juntos? Então veja, o dado concreto é que isso mostra que a política é uma arte e que a gente tem que saber lidar com ela. Em 89, eu descobri o Zé Alencar no convite na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele estava comemorando 50 anos de vida empresarial. Eu não queria ir, o Zé Disseu falou: vamos. Pediram para falar, eu não quis falar. Quando o Zé Alencar terminou de contar a história dele, eu falei: cara, achei o meu vício. Fui a Brasília, convencer a sair do PMDB, coloquei ele no outro partido para fazer meu vício. E o Alckmin, quando me falaram: Lula, vamos conversar com o Alckmin. Eu fui a primeira jantar com o Alckmin, eu fui jantar com o Alckmin, não, jantar não, tomar um vinho, que eu também não bebo nada. Aí, eu não toquei no assunto. Aí o Alckmin falou para um amigo meu: pô, eu esperava que o cara fosse conversar, o cara não conversou. Eu falei: então não é possível. Aí, vamos lá conversando, e quero dizer para vocês uma coisa. Eu sempre digo que na minha vida as coisas só acontecem porque Deus tem que acontecer. E o Geraldo Alckmin é uma dessas coisas que Deus fez acontecer na minha vida.
Exatamente. Ninguém ia nunca pensar, anos atrás, que o Alckmin ia ser vice do Lula. Sobretudo porque o PT dizia que o Alckmin era nazista. Pode procurar que tem. Nazista. Não era só fascista, era nazista. E o Alckmin falava isso daqui do Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mas enfim, o Alckmin tá lá, mas tá mesmo? O Alckmin vai ser o vice do Lula nessa campanha? A reportagem do portal Metrópolis foi atrás deles. Olha aqui no que deu. A gente quer saber, presidente, se vai ter repetição de chapa pro senhor e o presidente Lula de novo. O senhor veio aqui, tá até com meia vermelha. E se o senhor não for vice-presidente, o senhor cogita disputar o governo de São Paulo? É por aqui. Tem dois ansiosos na vida, jornalistas e políticos. E aí é que vem a declaração de guerra do Lula, que é uma declaração contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a direita. Não, é uma declaração de guerra contra a imprensa. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E vocês prestaram atenção aqui. Não é quem opinar, quem xingar, não. É quem noticiar contra, eles vão para cima. Aliás, para o presidente ficar calmo, faz muitos anos que qualquer notícia que seja desfavorável à narrativa do Lula, vem um enxame de militantes para cima do jornalista. Eles já estão fazendo. E, aliás, tem gente que faz coisa pior e o Lula agradece, né? Recordar é viver na tela. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele tá, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha. Você se lembra dessa história? Pois é, o governo do amor. Agora, uma coisa, vocês fiquem tranquilos. O Lula está fazendo um pacto. Pacto para viver 120 anos. Deixa eu aqui nesse martírio, esse inferno da terra, eu gosto tanto dele que eu não quero ir pro céu. Eu quero ficar aqui. Pastor, me ajuda a ficar aqui, cara. Naquele tempo, eu andava na esteira a 4 km por hora, cansando e bufando. Hoje, com 80 anos, eu ando a 6 km por hora, com 5 de inclinação, faço musculação, porque eu me determinei a viver até 120 anos de idade. E se eu quero viver, estou tentando fazer um acordo com Deus, eu não quero, vai levando o outro, deixa eu aqui, pô. Deixa eu aqui nesse martírio, esse inferno da terra, eu gosto tanto dele que eu não quero ir pro céu. Eu quero ficar aqui. Pastor,
Me ajuda a ficar aqui, cara. Faça tuas preces, faça para mim ficar aqui. Eu falo para Deus, leve quem você quiser, meu Deus, mas me deixa aqui, porque eu ainda tenho muito compromisso com o povo pobre desse país e eu quero ajudar a resolver esse problema. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Pois é. O que é que você acha disso tudo? O que você acha? É o samba, é a guerra contra a imprensa, é isso e aquilo? Muita calma aqui antes de você achar. E antes de eu achar, a gente vai para as narrativas. (26) é Lula de novo. E o PIG, Partido da Imprensa Golpista, inclusive esse antagonista viúva da Lava Jato, esses não vão ficar impunes. Não. Cada vez que tiver uma notícia contra o governo, que é para quê? Notícia contra o governo, que é para promover fascismo. Nós não deixaremos barato, foi isso que o Lula pediu e é isso que o Lula terá, porque só assim, combatendo os fascistas, que a gente vai manter a democracia. O Lula está na boca do povo, o Lula é o único presidente homenageado em escola de samba. E aí vem os racistas de plantão querer que isso não seja feito, por quê? Porque a cultura do povo preto, pobre, periférico não pode homenagear o presidente da República. A gente não tem culpa que Lula é o presidente do povo. Chora mais que tá pouco. Nós, patriotas, avisamos. Quando começaram a censurar os influenciadores de direita, podia, porque o que importa é tirar o Bolsonaro. Mas agora que o Lula chega e fala, vamos abrir guerra contra a imprensa, sabe o que é que eu acho? Eu acho pouco. A imprensa todo dia massacrava o Bolsonaro. E tá aí, deitadinha no pé do Lula, que faz o que quer. Ele chuta a imprensa e a imprensa ainda beija o pé do Lula. Sabe o que eu acho? É pouco. Tem que censurar mesmo. E a gente já tá vendo, isso aqui já virou a ditadura, né? Tem até a escola de samba do ditador. Tá sendo homenageado, igual o ditador árabe, que tudo que é festa, tudo que é coisa que tem no país é com o nome dele. O Lula já virou isso. Já tá aí escancarado na cara de todo mundo. E é o que a esquerda sempre quis. Aliás, a esquerda até o respeito. Quem eu não perdoo são os isentões. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? Vou começar minha opinião com um exercício de reflexão. O Lula disse, literalmente, que nós vamos abrir guerra e tem que ir lá massacrar quem noticiar coisas contra o governo. Precisa mais escancarado que isso? Eu quero fazer aqui um exercício. Se o Jair Bolsonaro dissesse essa frase literal como o Lula disse, o que aconteceria nas redações no Brasil? Qual que seria a reação da imprensa, das nossas associações de jornalistas? Com tudo o que o Bolsonaro fez com a imprensa, eu incluída, todas as loucuras que ele fez, ele jamais meteu o louco no nível que o Lula meteu agora, de declarar guerra contra a imprensa e chamar a militância para atacar jornalista. Em evento oficial. Ele fez isso num evento oficial. Ali, na frente de todo mundo e falando, a nossa guerra é uma guerra contra quem noticia. Ele não está falando de guerra porque o fulano me xinga. Ele não está falando de guerra porque a opinião do fulano é uma opinião que a gente não gosta. Não! Noticiou é guerra. O Lula disse isso num evento oficial, em ano eleitoral. Assim, mais escancarado que isso, precisa o quê? A letargia
das pessoas diante dessa aberração que o presidente falou é assustadora. Ele falou isso. Eu tô vendo nas redes tradutor de político falando, não, mas não é bem assim, o que ele quis dizer é isso. Ou ele está lúcido e ele quis dizer o que disse, como as pessoas lúcidas fazem, ele quis dizer que está em guerra aberta contra quem noticiar coisas que ele não goste. Ou ele quis dizer isso e disse isso, ou ele não está lúcido, está senil. Tem pessoas falando, não foi isso que ele quis dizer. Eu acho ofensivo dizer que não foi isso que o Lula quis dizer. Foi sim, ele quis dizer e ele disse. Quem tá falando não é bem isso, tá falando o quê? Que o Lula é senil? Ele não é senil. Ele quis dizer isso. Ele falou isso. E o país, o governo do nosso país está em guerra aberta contra a imprensa. E várias pessoas podem falar, não, porque o Bolsonaro, isso que eu tenho ouvido, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Houve uma declaração oficial, num evento oficial, de que o governo está em guerra contra a imprensa. E conclamando militantes a atacar quem noticie coisas contra o governo. Isso foi dito. Nós estamos falando de um presidente que anos atrás agradeceu publicamente um militante do PT e um filho dele que, para defender, entre aspas, a honra do Lula, empurraram uma pessoa debaixo de um caminhão. Essa pessoa já morreu até, teve sequelas até a morte. Ele agradeceu o cara. Agora ele tá falando, ele quer que aconteça o quê com os jornalistas? Francamente. Francamente. E assim, mais cara de ditadura do que esse samba enredo não tem. A gente tá partindo de pato para ganso. Eu falei aqui do samba enredo também. Não tem nada mais cara de ditadura do que uma festa popular homenagear o governante. Não tem. Você não vai, não tem isso em democracia. Não tem isso em democracia. O povo homenageia a sua cultura, homenageia a sua arte, homenageia personagens históricos, não o governante em ano eleitoral. Isso aí não existe. Isso não existe. É o maior descaramento contra a democracia que já foi feito. Nunca ninguém tirou tanto sarro da cara do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Lula está fazendo com o TSE, nem o povo mais maluco contra o TSE ousou fazer. O que o Lula está fazendo agora com o TSE é o esculacho. Acabou, acabou, acabou. E aí estamos, né? É ano eleitoral, a gente está com tudo isso acontecendo. O que colocará freio nessa história toda? O que colocaria freio seria uma candidatura sólida, de repente, do lado oposto, coisa que a gente ainda não tem. A gente tem uma candidatura com tantas vulnerabilidades que está sendo comemorada pelo PT. Será esse o nosso destino? Nós vamos ter Lula no poder até ele fazer 120 anos? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. O que é que você acha disso tudo? Deixa aqui o seu comentário para mim. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de todas as notificações. E eu quero saber a sua opinião. Nós vamos ter Lula até 120 anos? A direita vai continuar sendo burra o suficiente para, ao fim e ao cabo de todos os seus planos mirabolantes, entregar Lula de novo, como foi feito no último governo de direita, que a grande realização é tirar o Lula da cadeia e transformar em presidente? Ou a direita vai finalmente usar o cérebro e, num país de maioria conservadora, vai conseguir tirar a esquerda do poder? Não sabemos o que acontecerá. O que é que você acha que acontecerá? Me diz aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Quero te ver de volta às 6 da tarde no Papo Antagonista. Até lá!